Começa agora mais um episódio do Uma Puxa a Outra. E esse episódio tá diferente. Temos um homem no sofá. Ele, nossa prata da casa aqui da TV Cultura Litoral. Hoje, ocupando aqui o sofá do Uma Puxa a Outra, Quinho Fonte. Quinho, seja bem-vindo. Que lindo, obrigado. Prata da casa, já começa com peso, né? Gente, eu tô muito feliz e honrado, de verdade, de ter recebido esse convite, sentar pela primeira vez nesse sofá, então vai ser muito incrível esse papo, tô adorando. A gente tá muito feliz também. Falamos, né, que nessa temporada traríamos novidades e tem aí, e até o final do programa vai ter mais novidades, gente. Mas vamos começar com as perguntas, porque aqui a gente vem pra bater papo. Vamos lá. Recordar é viver. Quais as maiores bizarrices e as melhores lembranças que você tem de crescer nos anos 80 e 90? Convidado já chega falando? Já chego falando. Cara, bizarrice é muito pesado, assim, mas, por exemplo, quando a gente volta atrás, nos anos 80, lembra dos desenhos, por exemplo, né, Flintstones, Pica-Pau, hoje você entende, mas quando você é adulto, você olha pro desenho e fala, nossa, tá errado, gente. Isso aí tá coisa abusiva nesse desenho aí que a gente não lembrava. Mas eu não sei se bizarrice, assim. Se a gente for trazer, por exemplo, a vida pessoal, eu lembro muito do meu café da manhã. Que eu fui criado pelos meus bisavós, então minha bisavó sempre trazia aquela salada de fruta gigante, eu assistia a Xuxa, né? E eu brincava de ser apresentador, apresentando o programa das apresentadoras infantis. Jura? Olha, que legal. Com 8 anos de idade, eu não as imitava, mas eu apresentava o show da Xuxa, o show da Mara, a Casa da Angélica. Eu tinha um rádio, eu gravava as 10 mais do dia, e as 10 mais eram os convidados do meu programa. Então eu ia pro quarto dos meus avós e ali foi o meu primeiro programa de entretenimento, né, de plateia. Então assim, se eu for lembrar da minha infância, o que eu mais lembro de incrível é esse momento. Você nasceu pra isso. Menino, eu acho que é um negócio de... já veio dali, né? E sempre foi muito natural, sempre foi muito... E era engraçado que eu tinha 3 câmeras, eu interagia com o convidado, eu tinha fã, eu fazia foto, com 8 anos de idade. E eu nem fazia ideia que anos depois isso viraria a minha profissão. Você falou uma coisa interessante, mas eu também, a gente no prédio, as minhas amigas ainda do prédio, até hoje a gente se fala, a gente fazia essa apresentação meio pros vizinhos, sabe? Tipo, a Xuxa, as Paquitas, a gente tinha esse movimento de fazer isso, e hoje não tem, porque assim, infelizmente, nem passa, tem tantos canais que tem tantos desenhos, é difícil isso, né? As crianças não têm mais Carol, essa... que a gente não... Agora tá... Mas... Tá no YouTube, não tá mais assim, na programação. Mas eu acho que a infância em relação à questão de desenho de programa infantil é totalmente diferente. A gente não tinha... É diferente. Então, sabe que eu me lembro? Que a TV era meio pontual, assim, de manhã tinha o café da manhã e aí a gente tinha desenhos animados, aquele momento. Depois vinha a hora do almoço, programa de culinária, me lembro da minha avó fazendo comida e escutando. À tarde era uma coisinha mais leve, de ir pra escola, quando voltava era as notícias, porque não tinha Instagram, não tinha nada disso, não tinha mídias, então a gente escutava as notícias naquele momento com a família reunida, isso que era legal, né? E clipes da MTV. Nossa, clipes eu adorava escutar e tal. E depois também, não sei, acho que toda essa coisa de... A gente ficava mais unido em casa, né? Era uma coisa mais... Eu acho que a internet ela veio muito para beneficiar muito a gente, sim, mas construiu-se um mundo muito da distância, né? Sim, hoje, também, por exemplo, a gente... você faz aniversário, eu te mando uma foto pronta. Antigamente você ligava pra pessoa, sim, você mandava ia telemensagem, lembra? Olá, você pode ouvir. Era maravilhoso. Mas você tá falando da época de criança, eu lembro que... Vocês devem lembrar também que a gente tinha uns suquinhos coloridos que vinham em formato... de fusca, de arma, se a gente morreu daquilo, a gente não morre mais. Não, esse aí era muita bobagemzinha, né? Aqueles arrozinhos doces. E aquele Deep Link que Deep Link, que a gente... Olha, a gente se lembrar, já arde aquilo. Deep Link. Se a gente tá vivo hoje... Horrível. Por que a gente comprava? Não era horrível, não. Era gostoso. Era gostoso. Tinha um que estourava na boca. Era gostoso. Você falou dos cigarrinhos, cigarrinho de chocolate, gente. Aquilo ali era o óbvio. Politicamente todo mundo fumava quando era pequeno, todo né? Todo mundo fumava quando achava uma... Ou lapisinho. Tinha um lapisinho colorido também, tinha né? Lápis, quando a mãe não queria comprar o cigarro. Lembra de um guarda-chuva? Também, eu acho. Gente, aquele chocolate. Tamagotchi. Já pensou agora os bichinhos morrendo?
A gente ia ficar em depressão. Não, e o bicho só vivia 13 dias mesmo. Só Toda vez ele só vivia aquilo. Ele não passava da fase da asa. Eu não tinha. Então, Eu não Marcos, tive eu Tamagotchi, eu acho. Eu Não, tive. não lembro do Tamagotchi. Lembro, mas não tive. Mas só morria, né? Você tinha que dar comer, fazer cocô, xixi, que já tinha aquilo. Mas gente. nada supera as brincadeiras de rua. Ah, não, Ah, exatamente. Eu acho Ah. que a Jogos, gente tinha a oportunidade de jogar bola. manda até rua, tarde. É. queimada. A gente se encontrava na rua, né? Tinha a comunidade Era era na você ir pra rua e jogar taco e rolemã. Vocês tiveram Ai, eu rolemã? era Patins. muito menininha, assim, tipo, eu sempre tive medo de me machucar brincando. Não. Não. Então, Joelho ralado, nem pensar. Nem- raramente, Ela é assim, muito mas boneca, né? eu sempre tive medo de me machucar brincando. Então, eu nunca fiz essas coisas muito... Eu convivi com o meu irmão, né? A diferença de idade da gente é só de 1 ano. Então, os meus amigos eram muitos amigos do meu irmão. Era menina, Então, eu né? empinei pipa, joguei bolinha de gude. Assim, todas as brincadeiras extremas eu adorava. Eu acho que hoje existe uma infância muito incrível também. Mas quem viveu os anos 80, os anos 90, né? A permissividade que a gente tinha sem o celular na mão, sem a internet, são sensações que eu acho que as crianças de hoje em dia elas não vão tem, ter. não tem. Elas têm momentos incríveis Sim. hoje, Sim. mas essa sensação de jogar futebol, de ralar o joelho, de sentar todo mundo pra comer sem o celular, sem a selfie, sem... Essas são sensações que a gente que viveu carrega na Carrega, memória sim. afetiva, É. né? Não, e eu lembro assim, né? Tem várias coisas. Agora eu vou falar das bizarrices, né? Que eu acho que a que mais me marca é a questão do cigarro mesmo. Porque todo mundo, né? Muita gente fumava. E eu tenho a lembrança, assim, de Era estar brincando chique. com meus primos, correndo. E vira e mexe alguém se queimava no cigarro da mãe, do pai, Sim. do tio. E isso era muito bizarro, Era muito né? bizarro. Porque era uma coisa normal, assim. Antes você É. podia fumar dentro de qualquer lugar, né? Nossa, total, avião. Restaurante, Avião, a gente hospital, viajava com avião, balada. É. Eu lembro de quando comecei a sair com 16 anos, eu chegava em casa, Não, Cheiro, totalmente, eu nunca é. fumei cigarro, mas era totalmente cheirando cigarro. né? Exato. Muito louco. O pai ia buscar a gente na balada, meu pai falava direto, nossa, não acredito, olha o cheiro de cigarro que vinha. A minha- 3, 4 meninas, tudo dentro do carro do pai. A minha bisavó, ela era espanhola, né? Então eu chegava em casa e ela achava que eu fumava maconha. Por causa do cheiro. Ela conseguia cheirava a minha diferenciar. roupa e falava, que cheiro de cigarro? Cigarro estrangeiro que você tá cheirando. Cigarro Eu, estrangeiro, pelo amor de estrangeiro, né? Deus, não sou eu. Mas você acabava carregando o cheiro que não era Umas seu. coisas né? gostosas. A gente viveu uma geração Não, muito e gostosa, foi. né, E eu gente? quero só fazer um complemento do que o Kinho falou dos desenhos. Como a gente entende com outros olhos hoje, né? Caverna, não é Caverna do Dragão. Qual é que tem o esqueleto que ele fazia? He-Man. Ah, gente, o esqueleto era muito sarcástico, né? Era E agora deboche você puro. era puro Era deboche. puro debate. E hoje a gente, né, enxerga com outros E olhos, o que, né? que era o como adulto. He-Man, gente? Com aquele Chanel loiro. A gente achava E aquela. de sungona, peludo, com aquele gato guerreiro, bem louco. E a gente nem chegou no programa do Gugu, né? Banheira do Gugu. Domingo à tarde, o domingo à legal. tarde. Nossa, a banheira do A própria Gugu. Xuxa. Maravilhoso. Da família brasileira, né? A Xuxa dava uns figurinos que só Deus. né? Todas elas, né? Mas eu Todas acho que. elas. Mas o que eu acho bacana é que a gente, como criança, aí eu digo por mim, a gente não tinha essa malícia. Não, Não, A também gente acho não que não. tinha A essa gente não maldade. via Por isso. isso, Tinha mesmo. por isso que era tão incrível. É, Porque você olhar, cara, a Xuxa, você não reparava que ela tava com o bumbum de fora, Não, com não o peito tinha, não marcando. tinha Não, mesmo. A gente existia não tinha isso. essa. Não, visão. eu tava falando sobre isso ontem com uma amiga minha, e ela falou assim, não, eu também não tinha malícia, porque eu era criança, na época que tinha banheira, e ela falou assim, o meu sonho era botar o meu biquíni lá, porque eu achava Gente, é o Tchan. É o Tchan. Gente, aquela brincadeira de estourar a bola no colo do outro. As pessoas eram então, e não- tipo a avó imagina ali do hoje teu lado. fazer isso, né? E a boquinha da garrafa. A gente dançava. Se botar aqui, eu danço aqui agora, tranquilamente. Tudo bem. Mas a gente tinha porque essa- era muito divertido, cara. Hoje você entende o que significa depois de 9 meses, a gente vê o resultado. Olha, Mas na época, feliz, né? você queria dançar, você queria imitar Carla Pérez, os jacaré, você queria se divertir. Mas Isso era que muito bom. era bizarro, né, gente? Ah, eu Tinha umas gostava. coisas que eram. A gente vai cantando, vai, Mamonas Assassinas. Olha o que ele falava. Maravilhoso. Todo mundo com 6 anos de idade falando um monte de palavrão. Vamos fazer suruba. Pelados insanos. Não, legal. Que gostoso. Legal. É nostálgico, né? É lembrar. nostálgico. Eu acho que A gente tem. viveu uma época muito gostosa. Eu É acho que a muito gente bom. tem uma geração muito gostosa que a gente passou, né? É. Eu acho que isso. Não É tem- sempre Gente, bom lembrar. eu vou virar o tema, e aí, como a gente, né? Como a gente já sabia que a gente ia dar uma estendida, a gente vai dar o start no tema e volta no mesmo tema no próximo bloco. Perfeito. Mas o tema de agora é
puro suco do Brasil. Ultimamente a gente tá vendo vários e vários casos de traição entre blogueiros e pessoas famosas. Teve o caso da Isa, da Luísa Sonza, acho que teve mais alguns. Gisele, enfim. E aí a pergunta é, infidelidade tem mais a ver com atos ou com caráter? Kelly, você sorriu pra mim, então eu vou te perguntar. Eu sabia que esse tema vinha pra meu colo, eu sabia. Não, mas assim, eu acho que assim, atos ou caráter? Ato, o que é um ato? Um ato é um acontecimento, um fato que depende da vontade humana, certo? Sim. Então, e a vontade humana tem muito do caráter da pessoa. Então, acho que não dá pra dissociar o ato, fato do acontecimento em si. Então, acho que é um conjunto. Acho que, assim, você tem a escolha de seguir por um lado, que você vai sei lá, você vai se trair, você vai fazer coisas, mentir, enganar, ou você vai agir de uma maneira boa com as pessoas que estão ao seu redor, sejam elas parceiros, sejam elas amigos. Então, acho que o caráter, ato, eu acho que é um conjunto, né? Tá ligado, né? Nós somos animais racionais, então a gente não dá pra dissociar. Eu acho que o ato ele é proveniente do caráter. Né? Eu acho que a pessoa para agir de uma forma depende do caráter dela. Né? Eu acho que nesse caso da traição diz muito sobre o caráter da pessoa. O ato é a consequência da falta do caráter, na minha visão, não, né? Então, o ato depende. Uma é ligada à outra. Uma é ligada à outra. Uma puxa a outra, né? O ato vem do caráter. Não é só o ato, ele foi lá e fez sem pensar. Não, ele foi lá, ele fez porque ele é mau caráter, porque ele tem valores diferentes, porque ele não valorizou. E a gente tá falando da Isa, que é o caso que tá borbulhando no momento, mas e a gente tem casos também de pessoas que simulam traições, né, por conta de marketing. A gente tava falando a gente tava falando sobre a Graciane e o Belo, e a verdade, assim, é a nossa opinião, né, isso não foi nitidamente dito por eles, mas entende-se que foi um grande ato de marketing pra divulgação. Aí eu acho que é ato, não é caráter. Né, porque ali foi algo simulado para criar uma comoção pública em cima de alguma coisa. Mas aí depende da sua índole também, né? De você querer participar de um ato desse. Isso, colocar o seu nome envolvido numa situação como essa por conta de marketing, por conta do seu trabalho. Mas aí eu acho que a gente muda de assunto e vai pelo que move o mundo, que são os likes, que são as views. Quanto mais polêmico você mais like você tem, indiferente do caráter. E o capitalismo. Exatamente. Gente, o papo tá bom, a gente vai continuar com o papo. Mas agora vem o break. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta. Voltamos com uma puxa a outra e vamos seguir com um papo sobre infidelidade. Infidelidade é o ato ou caráter? A gente estava falando aqui um pouquinho de marketing, né? É minha área. Então, eu acho sim que não sei dos dois lados, eu vou dar uma opinião, né? Por exemplo, no caso da Luísa Sonza com o Chico Moedas, talvez ela não sabia, mas eu acho que ele se usou disso para se beneficiar e jogar, né, seu nome aí na mídia. Então, eu acho que acaba potencializando, sim, mas de qualquer maneira, poxa, se promover por um motivo errado e dar um exemplo errado, eu acho muito chato, né? Mas eu acho também, Emma, que hoje, por conta das redes sociais e por conta das facilidades das notícias, é muito mais visível as pessoas traírem. Porque a gente estava conversando aqui. Sempre existiu traição, sempre existiu a submissão das mulheres aceitarem o que os homens traíam e e tudo bem, e vou continuar seguindo porque é tradição, porque eu tenho que continuar casada, porque é horrível eu ser divorciada, separada. Até pela situação financeira. Até pela situação financeira. Então, assim, a gente hoje passa por uma situação que tanto as mulheres não acabam mais aceitando por conta da independência, mas a gente tem uma alta visibilidade em relação a esse tema, que sempre existiu, que sempre foi normal dentro da nossa sociedade. Velado, né? Velado, mas sempre meio que esperado. O homem não ia ficar tanto tempo com a mesma pessoa. Porque ele tem a sua masculinidade, porque ele tem a sua virilidade. Então, acho que é importante também a gente trazer isso. Que é uma coisa fixa, né? Sim, exato. Então, e era uma coisa que tudo bem, que era aceitável, e era escondido, porque ninguém mais podia saber. Né? Mas então... eu acredito muito que aumentaram a quantidade, gente. Assim, eu não sei se é a exposição, a prateleira de oportunidades, de opções, que nem muitos dos casos que saem na mídia,
a pessoa foi lá e provocou isso, poxa, claro que a gente não tem que julgar quem fez ou quem realmente, quem traiu e quem está fazendo a terceira parte dessa situação, né? Mas acredito que a gente tem hoje uma prateleira de opções muito mais fácil. E aí, realmente, a gente entra naquele fato de carência afetiva, carência pessoal, de você realmente se afirmar ou reafirmar, você acaba realmente se submetendo a fazer esse tipo de situação, traindo os seus próprios conceitos, ou deixando de tê-los. Eu acho que quando você traz isso pro âmbito pessoal, por exemplo, a gente tá falando de traição aqui, pessoas normais, né? Quando você leva pra mídia, Pessoas por exemplo, normais é ótimo, né? Não, de marketing. eu tô falando não pessoas midiáticas, né? Ainda, Kim. Ainda, grave esse negócio aqui ainda. Mas assim, quando a gente traz, por exemplo, da Isa, eu acho que parte desse movimento tem a ver com a mídia que você coloca em cima. A moça que traiu, ou que supostamente estava com o marido dela, tem espaço nos portais para dar a versão dela. Sim. Provavelmente essa menina vai receber um convite para uma fazenda, para fazer uma publicidade. Então, assim, não se tem mais o pudor da traição. Não. Ainda mais quando você é público. Eu traí o fulano, então o Léo Dias vai ligar pra pessoa, a pessoa vai aparecer no Léo Dias, vai aparecer não sei aonde, e os convites vêm, a grana entra, a pessoa vira a nova subcelebridade do Brasil. Ela tem aquele 15 minutos de fama. Indiferente se seja bom ou seja ruim. Teve até aquela moça do Big... A mulher de um rapaz do Big... não foi? Teve uma história de um reality, não teve uma história assim também? Que também ela teve uns 15 minutos de fama. Depois sempre dessa situação. tem, né? Sempre tem, por conta da mídia. Sempre tem. O último adendo que eu vou fazer sobre isso, né? E até eu lembrei de um caso da Preta Gil, que ela foi traída quando estava internada, né? No tratamento de um câncer. A Isa grávida. Então... E só adendo, a Preta... É mau caratismo, né? Não pode. Aí não é só o ato, né? A Preta, eu trabalhei com ela durante alguns anos e acompanhei esse relacionamento dos dois ali ao vivo. E quando saiu a primeira notícia, eu falei, impossível, é mentira. Porque eu acompanhava os bastidores quando a câmera desliga e era maravilhoso. Assim, existia um amor real, existia um cuidado, existia uma atenção. Era uma relação muito bonita dos dois. Quando saiu a notícia, eu falei, isso aí é fake news. E aí saiu o vídeo dele no aeroporto abraçando, que eu também conhecia ela. Ela era stylist da Preta, né? Então tava sempre todo mundo ali em camarim e tal. E é muito louco você imaginar, ainda mais na situação que foi, né? Exato. Ela ali com câncer e tal, e ele largava ela sozinha pra ficar com a mulher. Então é aí que eu digo que tem a ver com caráter e não com o ato. É sobre o caráter da pessoa, o quão ele é ruim, o quão ele é péssimo, o quão ele pensou de uma outra forma, pra naquele momento nele, né? só pensar nele. Não, eu concordo plenamente. E você me deu até uma ideia aí para um próximo tema, gente. Por que pessoas felizes traem? Fica aí para o próximo programa. Mas vamos pro Puxa do Insta agora. Leandro Carnal diz: por que as pessoas são mais preconceituosas com gays femininos? Se um homem quer andar como mulher, se vestir como mulher, isso é muito pior do que, por exemplo, se ele for um gay que não der pinta de mulher, porque o defeito é ser mulher. Ju, vou passar para você essa bola. Esse é um tema que eu já queria ter trazido para o programa, e pesado, difícil, e eu acho que a gente tem que ter opiniões e tem que falar a respeito, né? Na verdade, eu acredito que quando um homossexual ele se veste de mulher, para a sociedade é como se fosse um afronto, né? Porque parece que ele está forçando ser algo que não é. Então, eu acredito sim que as pessoas elas têm sim um preconceito maior com essa pessoa que decide realmente se caracterizar e se vestir como é o que ela se sente, né? E quando você tem aquela situação um pouco mais velada, teoricamente existe um respeito. Eu falo porque, por exemplo, dentro do meu mundo corporativo, eu falo com pessoas, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são homossexuais, mas, por exemplo, elas não podem intrinsecamente transparecer, ou, por exemplo, se colocar uma roupa que ela talvez sinta-se à vontade, se vestir como eu, se for o caso, porque muitos assim chegam, Ju, você tá maravilhosa, queria hoje estar com a sua roupa. Por quê? Por que não? Mas dentro de uma sociedade, realmente, a gente repara que essas coisas realmente acontecem. Mas será que não é porque o homem é mais preconceituoso que a mulher e aí por si só acaba virando isso? Eu acredito que todos nós somos, Carol. Tá. Acho que a sociedade não é só o é uma homem coisa ou a mulher. estrutural. É uma doença Não, que a gente ainda tem que foi curar. uma discussão que eu coloquei realmente pra gente pensar sobre isso. Porque às vezes você acha que quando um homossexual se veste como uma mulher,
talvez o homem fique mais incomodado do que a mulher fique mais incomodada. E aí eu acho que acaba trazendo esse preconceito envolvido no meio do caminho, porque a mulher aceita muito mais. E até é mais flexível, sabe assim? Kim, o que você acha sobre isso? Você então, que é uma pessoa que defende mesmo, isso, coloca, né? Cara, eu sua acho que o opinião. preconceito ele é indiferente de homem e de mulher. Eu acredito. Né? Eu acho que não tem isso. Acho que preconceito todo mundo tem, a gente aprendeu a ser preconceituoso, ninguém nasce preconceituoso. Não mesmo. Né? A gente vai Isso aprendendo. com as crianças. Esse lance do homem se vestir com mulher, do homem ser afeminado ou não, eu acho que facilitaria muito se cada um cuidasse da sua vida. Estou passando. Né? Nossa, excelente. Não, mas é muito... Mas como tudo, né? Mas sabe por quê? Eu penso assim, se eu, por exemplo, se eu chegasse aqui de saia, eu tenho uma saia jeans linda, incrível, maravilhosa. Vocês se incomodariam com Não. isso? Eu ia amar. Vocês deixariam de me validar como profissional? Não, nem um pouco. Ok, a gente tá aqui, mas se eu for ali na rua, com certeza as pessoas vão me olhar e vão me diminuir por isso. Mas isso não acontece só com gay, isso acontece com a mulher que usa um decote, isso acontece com um homem que de repente resolve colocar, sei lá, uma lace de cabelo. O preconceito, ele é insano. Quando as pessoas não entram dentro da caixa que você colocou elas, é um problema. É um problema. Né? Eu tive uma época que eu trabalhei como drag queen. Eu tinha 22, 23 anos e era maravilhoso. Só que eu fui entendendo que para eu estar, por exemplo, no meio que eu quero trabalhar, que é o meio de televisão, existe um preconceito muito velado atrás das câmeras. Porque quando liga, é tudo maravilhoso. Ai, o Kim é incrível. Mas se o Kim chegar de saia, com certeza, de repente, o cara da técnica, o cara da portaria, ele vai virar cara para mim. Ele vai me invalidar como profissional pela roupa que eu uso. Porque é mais ou menos o que a Ju começou a falar em Exatamente relação ao trabalho isso. dela. Então, acho que assim, por que é esse preconceito? As mulheres têm preconceito, por exemplo, com outras mulheres masculinizadas. Sim. Eu acho que não precisa. Eu acho que não é pra tanto. Sim. Mas quem é que julga se precisa ou não precisa? É, É a sua vida? não é a sua Se a vida. gente tem um cara aqui, ele se sente bem, tá com uma saia, com um vestido, qual que é o problema, galera? É que a gente Mas sabe, a gente cresceu acreditando naquela cartilha que enfiaram na nossa goela. Que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Rosa, azul. Homem usa azul, mulher usa rosa. Gente, 2024, tá? Vamos desconstruir. A gente tem pessoas diferentes, a gente tem pessoas que precisam de acolhimento, de inclusão. E enquanto a postura do outro, é o que eu penso, não me ferir como ser humano, tá tudo certo. E o que é me ferir como ser humano? Se eu estiver conversando com um pedófilo, ele vai me ferir como ser humano. Lógico. Né? O que ele faz me fere como ser humano. Se eu estiver conversando com um racista, com um gordofóbico, com um homofóbico, o que ele faz, o caráter dele, me fere. Mas se ele estiver de batom vermelho, tá tudo certo. Maravilhoso. Se a mulher chega aqui com um pole e o cabelo raspado zero, tá maravilhoso, tá tudo certo. E eu que cresci numa sociedade nos 80, nos 90, por exemplo, outro dia eu tava vendo uma reportagem dos anos 80, das pessoas na rua perguntando, o que você acha dos homossexuais? Aí a pessoa respondia, eu acho que tem que matar, eu acho que tem que morrer. Eu acho, em 80. a gente tá falando de 40 anos Agora, atrás. Nada demais. E que é Super que é perto. ontem, e que é ontem. Então, assim, é um processo de evolução, e eu acho que, assim, todo mundo tem o lugar de fala sobre esse assunto, mas quem vive, por exemplo, isso, consegue falar mais com propriedade. Que existe o termo da passabilidade. Passabilidade. Por exemplo, eu sou casado. O meu marido, ele tem passabilidade. O que é passabilidade? Se ele não disser que ele é gay, você não vai saber que ele é gay. Ele não tem trejeito de gay, ele não tem fala de gay, não se veste como gay. Só que isso não é um elogio. Não. Você dizer, você não parece, isso não é um elogio. Então, assim, criou-se essa distinção. Você tudo bem, você pode vir na minha casa conhecer os meus Porque filhos. você não- Agora, você que usa vestido, você não pode, porque você vai influenciar. Influenciar o quê, gente? Ninguém vira gay porque quer. Eu fui criado com irmãos héteros, com família hétero. Quem me transformou gay foi a Xuxa, então, né? Porque eu assisti a Xuxa e eu queria usar a bota dela, então quem me transformou gay foi a Xuxa. Isso é uma grande ignorância e é um papo muito mais extenso Claro. do que só a roupa que a pessoa usa. Né? É conceito, é pra onde você vai, o que você quer ter no mundo. E hoje a gente tem tantas bifurcações, tanta gente diferente, e todo mundo tem seu espaço. Eu acho que pode causar um estranhamento, tipo, não conheço, deixa eu entender. Agora, você repelir, você rejeitar, Não. porque é diferente de você, você tá por fora, isso não tem nada a ver. A Meu essência, Deus do céu, né? Que aula, assim. Aula, mas Porque Mas quem molda a nossa, né, esses preconceitos
é o social, né? É a sociedade. E como a Juliana disse, todos nós somos, né, nascemos, você falou, todos nós somos preconceituosos de alguma maneira. Todo mundo tem. Então eu Todo acho mundo que tem. foi muito válido tudo que você disse. Todo mundo tem. E a gente aprendeu a ser. Esse é o pior. Sim. Ninguém nasceu. Se você pega uma criança, Não, sei lá, imagina uma criança de 2 anos, uma criança preta, uma criança japonesa, uma menina e uma criança ruiva. Colocar no quarto. Elas vão brincar como se nada fosse E até as diferente. síndromes também, né? A Carol, gente vou vê te muito interromper, disso. porque a gente tem que finalizar o programa. Ah, não tem como. Mas hoje tem outra Você vê. novidade. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a presença do Quinho. Ei, Arrasou. adorei demais. Arrasou. Obrigada, Trouxe, lindo. né, Obrigada trouxemos mesmo. uma pauta que é totalmente necessária falar e foi maravilhoso. É. E a novidade é a seguinte: Caderno de Perguntas vai ter, continua no YouTube. Então, obrigado por quem assistiu aqui na TV Cultura Litoral. Semana que vem a gente tá de volta e continua assistindo a gente direto lá no YouTube, que agora vem Caderno de Perguntas. Tchau, tchau. Começa agora mais um episódio do Uma Puxa a Outra. E esse episódio tá diferente. Temos um homem no sofá. Ele, nossa prata da casa aqui da TV Cultura Litoral. Hoje, ocupando aqui o sofá do Uma Puxa a Outra, Quinho Fonte. Quinho, seja bem-vindo. Que lindo! Obrigado! Prata da casa, já Olha. começa com peso, Nossa, né? é. Gente, eu tô muito feliz e honrado, de verdade, de ter recebido esse convite, sentar pela primeira vez nesse sofá, então vai ser muito incrível esse papo. Que legal. Tô adorando. A gente tá muito feliz Prazer. também. Falamos, né, que nessa temporada traríamos novidades e tem aí, e até o final do programa vai ter mais novidades, gente. Mas vamos começar com as perguntas, porque aqui a gente vem para bater papo. Vamos lá. Recordar é viver. Quais as maiores bizarrices e as melhores lembranças que você tem de crescer nos anos 80 e 90? Convidado já chega falando. Já chego falando. Cara, bizarrice é muito pesado, assim, mas, por exemplo, quando a gente volta atrás, nos anos 80, lembra dos desenhos, por exemplo, né? Flintstones, Pica-Pau. Hoje você entende, mas quando você é adulto, você olha pro desenho e fala, nossa, tá errado, gente. Isso aí tá uma coisa abusiva nesse desenho aí que a gente não lembrava. Mas eu não sei se bizarrice, assim. Se a gente for trazer, por exemplo, a vida pessoal, eu lembro muito do meu café da manhã. Que eu fui criado pelos meus bisavós, então minha bisavó sempre trazia aquela salada de fruta gigante, Ai, eu que assistia a Xuxa, né? E eu brincava de ser apresentador, apresentando o programa das apresentadoras infantis. Jura? Olha que legal. Com 8 anos de idade, eu não as imitava, mas eu apresentava o show da Xuxa, o show da Mara, a Casa da Angélica. Eu tinha um rádio, eu gravava as 10 mais do dia, e as 10 mais eram os convidados do meu programa. Então eu ia pro quarto dos meus avós, e ali foi o meu primeiro programa de entretenimento, né, de plateia. Então, assim, se eu for lembrar da minha infância, o que eu mais lembro de incrível é esse momento. Você falou Você uma nasceu pra isso. Menino, eu acho que é um negócio de... Você já veio dali, né? E sempre foi muito natural, sempre foi muito... E era engraçado que eu tinha 3 câmeras, eu interagia com o convidado, eu tinha fã, eu fazia Olha. foto, com 8 anos de idade. E eu nem fazia ideia que anos depois isso viraria a minha Você profissão. falou uma coisa interessante, mas eu também, a gente no prédio, as minhas amigas ainda do prédio, até hoje a gente se fala, a gente fazia essa apresentação meio pros vizinhos, sabe? Tipo, a Xuxa, as Paquitas, a gente tinha esse movimento de fazer isso, e hoje não tem, porque assim, infelizmente, nem passa, tem tantos canais que tem tantos desenhos, é difícil isso, né? As Eu acho que crianças até não têm passa, mais Carol, essa... que a gente não... Agora tá... Mas
Tá no É que tem- YouTube, tá Tem no. algumas Não tá mais coisas assim, na que não programação. mas eu acho que a infância em relação à questão de desenho de programa infantil é totalmente diferente. A gente não tinha. É diferente. Então, sabe o que eu me lembro? Que a TV ela era meio pontual, assim, de manhã tinha o café da manhã, e aí a gente tinha desenhos animados, aquele momento. Depois vinha a hora do almoço, programa de culinária, me lembro da minha avó fazendo comida e escutando. À tarde era uma coisinha mais leve, a gente ia pra escola, quando voltava era as notícias, porque não tinha Instagram, não tinha nada disso, não tinha mídias, então a gente escutava as notícias naquele momento com a família reunida, isso que era legal, né? E clipes da MTV. Nossa, Clipes amava, eu gente. adorava Muito bom. escutar e tal. E depois também, não sei, acho que toda essa coisa de a gente ficava mais unido em casa, né? Era uma coisa mais. Eu acho que a internet ela veio muito para beneficiar muito a gente, Sim. mas construiu-se um mundo muito da distância, né? Sim. Hoje, por exemplo, a gente, você faz aniversário, eu te mando uma foto pronta. Antigamente você ligava pra pessoa, Sim. você Mandava ia telemensagem, até ela. lembra? Ai, Olá! Olá, você pode ouvir a mensagem. Aniversário! Era maravilhoso. Mas você tá falando da época de criança, eu lembro que, vocês devem lembrar também, que a gente tinha uns suquinhos coloridos que vinham em Sim. formato de fusca, de arma. Se a gente De não arma, morreu eu daquilo, a sempre gente não comprava morre um nunca revólver. mais. Não, Né? exatamente, era muita bobagenzinha, né? Aqueles arrozinhos doces. E aquele Deep Link A que Deep tinha... Link, que a gente. Olha, a só gente de se sabe. lembrar já arde aquilo. Já. Deep Link. Se a gente tá vivo Aquele era hoje... horrível. Por que a gente comprava? Não era horrível não, Ah, era era gostoso. gostoso. Era gostoso. Ó, Tinha um você que me dá até- estourava na Ó, boca. Era gostoso. Nossa. Você falou dos cigarrinhos, Cigarrinho não de é? chocolate, gente. Aquilo ali era o óbvio. Politicamente Todo mundo incorreto. fumava quando era pequeno, Todo né? mundo Aqui, fumava, ó, não achava uma. com Ou cigarro, lapisinho, tinha um lapisinho colorido também. tinha né? lápis, Quando a tinha mãe não queria comprar o cigarro. guarda-chuva. Lembra quando tinha Esse um Guarda-chuva guarda-chuva também, eu horrível. acho. Gente, E o aquele Tamagotchi? chocolate... Já Tamagotchi. pensou agora, os bichinhos morrendo? A gente ia ficar em depressão. Não, e o bicho só vivia 13 dias mesmo. Só Toda vez ele só vivia aquilo. Ele não passava da vivia fase da asa. 13 dias. Eu não tinha Então, ainda. Eu não tive Tamagotchi. Tamagotchi, eu acho. Eu Não, tive. não lembro do Tamagotchi. Lembro, mas não tive. Mas só morria, né? Você tinha que dar o que comer, fazer cocô, xixi, que já tinha aquilo. Mas gente. nada supera as brincadeiras de rua. Ah, não, Ah, exatamente. Eu acho que a Jogos, gente tinha a oportunidade de jogar bola. Manda até rua, tarde. queimada. A gente se encontrava na rua, né? Tinha a comunidade Era era na você ir pra rua e jogar taco e rolemã. Vocês tiveram Ai, rolemã? eu era Patins. muito menininha, assim, tipo, eu sempre tive medo de me machucar brincando. Não. Não. Eu Então, Joelho ralado, nem pensar. Nem- raramente, Ela é assim, muito mas boneca, né? eu sempre tive medo de me machucar brincando. Então, eu nunca fiz essas coisas muito. Eu convivi com o meu irmão, né? A diferença de idade da gente é só de 1 ano. Então, os meus amigos eram muitos amigos do meu irmão. Era menina, Então, eu né? empinei pipa, joguei bolinha de gude. Assim, todas as brincadeiras extremas eu adorava. Eu acho que hoje existe uma infância muito incrível também. Mas quem viveu os anos 80, os anos 90, né? A permissividade que a gente tinha sem o celular na mão, sem a internet, são sensações que eu acho que as crianças de hoje em dia elas não vão tem, ter. não tem. Elas têm momentos incríveis Sim. hoje, Sim. mas essa sensação de jogar futebol, de ralar o joelho, de sentar todo mundo pra comer sem o celular, sem a selfie, sem... Essas são sensações que a gente que viveu carrega na Carrega, memória sim. afetiva, né? Não, e eu lembro assim, né? Tem várias coisas. Agora eu vou falar das bizarrices, né? Que eu acho que a que mais me marca é a questão do cigarro mesmo. Porque todo mundo, né? Muita gente fumava. E eu tenho a lembrança, assim, de Era estar brincando chique. com meus primos, correndo, e vira e mexe alguém se queimava no cigarro da mãe, do pai, Sim. do tio. E isso era muito bizarro, Era muito né? bizarro. Porque era uma coisa normal, assim. Antes você É. podia fumar dentro de qualquer lugar, né? Nossa, Sim. total, avião. Restaurante, Avião, restaurante, hospital, avião, balada. É. Eu lembro de quando comecei a sair com 16 anos, eu chegava em casa, Não, Cheiro, totalmente, eu nunca é. fumei cigarro, mas era totalmente cheirando cigarro. Exato. Muito louco. O pai ia buscar a gente na balada, meu pai falava direto, nossa, não acredito, olha o cheiro de cigarro que vinha. A minha- 3, 4 meninas, tudo dentro do carro do pai. A minha bisavó, ela era espanhola, né? Então eu chegava em casa e ela achava que eu fumava maconha. Por causa do cheiro. Ela cheirava a minha roupa e falava: que cheiro de cigarro? Cigarro estrangeiro que você tá cheirando. Estrangeiro. Cigarro né? estrangeiro. Vó, pelo amor de estrangeiro, né? Deus, não sou eu. Mas você acabava carregando o cheiro que não era Umas seu. coisas gostosas. A gente viveu uma geração Não, muito e gostosa, foi. né, E eu gente? quero só fazer um complemento do que o Kinho falou dos desenhos. Como a gente entende com outros olhos hoje, né? Caverna. Não é Caverna do Dragão. Qual é que tem o esqueleto que ele fazia? He-Man. Ah, He-Man. gente, o esqueleto era muito sarcástico, né?
Era E agora deboche você puro. era puro Era deboche. puro E deboche. hoje a gente, né, enxerga com outros E olhos, o que, né? que era o Salvador? He-Man, gente? Com aquele Chanel loiro. A gente achava E aquela. de sunga peludo, com aquele gato guerreiro, bem louco. E a gente nem chegou no programa do Gugu, né? Banheira do Gugu. O domingo à tarde, o domingo à legal. tarde. Nossa, a banheira do A própria Gugu. Xuxa. Maravilhoso. Da família brasileira, né? A Xuxa dava uns figurinos que só Deus. Todas elas, né? Mas eu Todas acho que elas. Mas o que eu acho bacana é que a gente, como criança, aí eu digo por mim, a gente não tinha essa malícia. Não, Não, A também gente acho não que não. tinha A essa gente não maldade. via Por isso. isso, Tinha mesmo. por isso que era tão incrível. É, Porque você olhar, cara, a Xuxa, você não reparava que ela tava com o bumbum de fora, Não, com não o peito Não, não marcando. tinha Não, não mesmo. A gente existia não tinha isso. essa. Não, visão. eu tava falando sobre isso ontem com uma amiga minha, e ela falou assim, não, eu também não tinha malícia, porque eu era criança, na época que tinha banheira, e ela falou assim, o meu sonho era botar o meu biquíni lá, porque eu achava Gente, muito é o Tchan. É o Tchan. Gente, aquela brincadeira de estourar a bola no colo do outro. As pessoas eram tipo a avó Imagina ali do hoje teu lado. fazer isso. É. Na boquinha da garrafa. A gente dançava, se botar aqui, eu danço aqui agora, tranquilamente. Tudo bem. Mas tinha porque essa- era muito divertido, cara. Hoje você entende o que significa depois de 9 meses, a gente vê o resultado. Olha É. lá. Mas na época, feliz, né? você queria dançar, você queria imitar a Carla Pérez, o jacaré, você queria se divertir. Mas Isso era que muito bom. era bizarro, né, gente? Ah, eu Tinha umas gostava. coisas que eram. A gente vai cantando, vai, Mamonas Assassinas. Olha o que eu falava. Maravilhoso. Todo mundo com 6 anos de idade falando um monte de palavrão. Vamos fazer suruba. Pelados em Santos. Não, legal. Que gostoso. Legal. É nostálgico, né? É lembrar. nostálgico. Eu acho que A gente tem. viveu uma época muito gostosa. Eu É acho que a muito gente bom. tem uma geração muito gostosa que a gente passou, né? É. Eu acho que isso. Não É tem- sempre não bom tem- lembrar. Eu vou virar o tema, e aí, como a gente, né? Como a gente já sabia que a gente ia dar uma estendida, a gente vai dar o start no tema e volta no mesmo tema no próximo bloco. Perfeito. Mas o tema de agora é puro suco do Brasil. Ultimamente a gente tá vendo vários e vários casos de traição entre blogueiros e pessoas famosas. Teve o caso da Isa, da Luísa Sonza, acho que teve mais alguns. Gisele, enfim. E aí a pergunta é: infidelidade tem mais a ver com atos ou com caráter? Kelly, você sorriu pra mim, então eu vou Eu te perguntar. sabia que esse tema vinha pra meu colo, eu sabia. Não, mas assim, eu acho que assim, atos ou caráter? Ato, o que que é um ato? Um ato é um acontecimento, um fato que depende da vontade humana, certo? Sim. Então, e a vontade humana tem muito do caráter da Do caráter pessoa. envolvido. Então, acho que não dá para dissociar o ato, fato do acontecimento em si. Então, acho que é um conjunto. Acho que, assim, você tem a escolha de seguir por um lado, que você vai sei lá, você vai se trair, você vai fazer Mentir, coisas, enganar. mentir, enganar, ou você vai agir de uma maneira boa com as pessoas que estão ao seu redor, sejam elas parceiros, sejam elas amigos. Então, acho que o caráter, ato, eu acho que é um conjunto, né? Tá Eu acho ligado, que né? Nós eu somos acho, animais não é racionais, separado. então a Sim, gente não dá pra consegue. dissociar. Eu acho que o ato ele é proveniente do caráter. Né? Eu acho que a pessoa para agir de uma forma depende do caráter dela. Né? Eu acho que nesse caso da traição diz muito sobre o caráter da pessoa. O ato é a consequência da falta Sim. do caráter, na minha então, visão, não, né? então, o ato Então, Meio que depende... uma é ligada à outra. Uma é ligada à Uma outra. puxa a outra, né? É, uma O puxa a ato, outra. o ato vem do caráter. Não é só o ato, ele foi lá e fez sem pensar. Não, ele foi lá, ele fez porque ele é mau caráter, É. porque ele tem valores diferentes, Sim. porque ele não valorizou. E a gente tá falando da Isa, que é o caso Sim. que tá borbulhando Mas- no momento, mas e a gente tem casos também de pessoas que simulam traições, né, por conta de marketing. A gente tava falando exatamente. aqui, a gente tava falando sobre a Graciane e o Belo, e a verdade, Caráter. assim, é a nossa opinião, né, isso não foi nitidamente dito por eles, mas entende-se que foi um grande ato de marketing pra divulgação. Aí eu acho que é ato, não é caráter. Né, Quando porque, você ali, tem- porque ali foi algo mas eu acho que simulado pra também- criar uma comoção pública em cima de alguma coisa. Mas aí depende da sua índole também, né? De Não, você é. querer participar de um ato mostrar isso desse. e colocar o seu nome envolvido numa Isso. situação como essa por conta de marketing, por conta do É, seu mas, trabalho. mas aí eu acho que a gente muda de assunto e vai pelo que move o mundo, que são os likes, que Sim. são as views. Quanto Hoje, mais né, polêmico cada vez você mais. mais like você tem, indiferente do caráter. E o capitalismo. Exatamente. Gente, Também o papo tá bom, a gente vai continuar com o papo, mas agora vem o break. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta.
voltamos com uma puxa a outra e vamos seguir com um papo sobre infidelidade. Infidelidade é o ato ou o caráter? A gente estava falando aqui um pouquinho de marketing, né? Minha área. Então, eu acho, sim, que... Não sei dos dois lados. Eu vou dar uma opinião, né? Por exemplo, no caso da Luísa Sonza com o Chico Moedas. Talvez ela não sabia, mas eu acho que ele se usou disso para se beneficiar e jogar, né, seu nome aí na mídia. Então, eu acho que acaba potencializando, sim. Mas, de qualquer maneira, poxa, se promover por um motivo errado e dar um exemplo errado, eu acho muito chato, né? Mas eu acho também, Emma, que hoje, por conta das redes sociais e por conta das facilidades das notícias, é muito mais visível as pessoas traírem. Porque a gente estava conversando aqui. Sempre existiu traição, sempre existiu a submissão das mulheres aceitarem o que os homens traíam e tipo, e tudo bem, e vou continuar seguindo porque é tradição, porque eu tenho que continuar casada, porque é horrível eu ser divorciada, separada. E até pela situação financeira. Até pela situação financeira. Então, assim, a gente hoje passa por uma situação que tanto as mulheres não acabam mais aceitando por conta da independência, Sim. mas a gente tem uma alta visibilidade em relação a esse tema, que sempre existiu, que sempre foi normal dentro da nossa sociedade. Velado, né? Velado, mas sempre meio que esperado. O homem não ia ficar tanto tempo com a mesma pessoa. Ai, porque ele tem a sua masculinidade, porque ele tem a sua virilidade. Então, eu acho que é importante também a gente trazer isso. Que é uma coisa fixa, né? Sim, né? exato. Então, e era uma coisa que tudo bem, que era aceitável, e era escondido, porque ninguém mais podia saber, né? Mas então... eu acredito muito que aumentaram a quantidade, gente. Assim, eu não sei se é a exposição, a prateleira de oportunidade, de opções. Que nem muitos dos casos que saem na mídia, a pessoa foi lá e provocou isso. Poxa, claro que a gente não tem que julgar quem fez ou quem realmente, quem traiu e quem está fazendo a terceira parte dessa situação, né? Mas acredito que a gente tem hoje uma prateleira de opções muito mais fácil. E aí, realmente, a gente entra naquele fato de carência afetiva, carência pessoal, de você realmente se afirmar ou reafirmar, você acaba realmente se submetendo a fazer esse tipo de situação, traindo os seus próprios conceitos, ou deixando de tê-los. Eu acho que quando você traz isso pro âmbito pessoal, por exemplo, a gente tá falando de traição aqui, pessoas normais, né? Quando você leva pra mídia, Pessoas por exemplo, normais é ótimo, né? Não, de marketing. eu tô falando não pessoas midiáticas, né? Ainda, Kim. Ainda, grave esse negócio aqui ainda. Mas assim, quando a gente traz, por exemplo, da Isa, eu acho que parte desse movimento tem a ver com a mídia que você coloca em cima. A moça que traiu, ou que supostamente estava com o marido dela, tem espaço nos portais para dar a versão dela. Sim. Provavelmente essa menina vai receber um convite para uma fazenda, para fazer uma publicidade. Então, assim, não se tem mais o pudor da traição. Não. Ainda mais quando você é público. Eu traí o fulano, então o Léo Dias vai ligar pra pessoa, a pessoa vai aparecer no Léo Dias, vai aparecer não sei aonde, e os convites vêm, a grana entra, a pessoa vira a nova subcelebridade do Brasil. Ela tem aquele 15 minutos de fama. Indiferente se seja bom ou seja ruim. Teve até aquela moça do Big... A mulher de um rapaz do Big... não foi? Teve uma história de um reality, não teve uma história assim também? Que também ela teve uns 15 minutos de fama. Depois sempre dessa situação. tem, né? Sempre tem, por conta da mídia. Sempre tem. O último adendo que eu vou fazer sobre isso, né? E até eu lembrei de um caso da Preta Gil, que ela foi traída quando estava internada, né? No tratamento de um câncer. A Isa grávida. Então... E só adendo, gente, a Preta... É mau caratismo, né? Não pode. Aí não é só o ato, né? A Preta, eu trabalhei com ela durante alguns anos e acompanhei esse relacionamento dos dois ali ao vivo. E quando saiu a primeira notícia, eu falei, impossível, é mentira. Porque eu acompanhava os bastidores quando a câmera desliga e era maravilhoso. Assim, existia um amor real, existia um cuidado, existia uma atenção. Era uma relação muito bonita dos dois. Quando saiu a notícia, eu falei, isso aí é fake news. E aí saiu o vídeo dele no aeroporto abraçando, que eu também conhecia ela. Ela era stylist da Preta, né? Então tava sempre todo mundo ali em camarim e tal. E é muito louco você imaginar, ainda mais na situação que foi, né? Ela ali com câncer e tal, e ele largava ela sozinha pra ficar com a mulher. Então é aí que eu digo que tem a ver com caráter e não com o ato. É sobre o caráter da pessoa, o quão ele é ruim, o quão ele é péssimo, o quão ele pensou de uma outra forma pra naquele momento nele, né? Só pensar nele. Não, eu concordo plenamente. E você me deu até uma ideia aí para um próximo tema, gente. Por que pessoas felizes traem? Por que pessoas felizes traem? Porque, assim, a gente tem muito... Eu vou me colocar nesse lugar, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz, eu sou muito feliz. Mas, assim,
Fica aí pro próximo programa. Mas vamos pro Puxa do Insta agora. Leandro Carnal diz: por que as pessoas são mais preconceituosas com gays femininos? Se um homem quer andar como mulher, se vestir como mulher, isso é muito pior do que, por exemplo, se ele for um gay que não der pinta de mulher, porque o defeito é ser mulher. Ju, vou passar para você essa bola. Esse é um tema que eu já queria ter trazido para o programa, e pesado, difícil, e eu acho que a gente tem que ter opiniões e tem que falar a respeito, Posso né? falar? Na verdade, eu acredito que quando um homossexual ele se veste de mulher, para a sociedade é como se fosse um afronto, né? Porque parece que ele está forçando ser algo que não é. Então, eu acredito sim que as pessoas elas têm sim um preconceito maior com essa pessoa que decide realmente se caracterizar e se vestir como é o que ela se sente, né? E quando você tem aquela situação um pouco mais velada, teoricamente existe um respeito. Eu falo porque, por exemplo, dentro do meu mundo corporativo, eu falo com pessoas, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são homossexuais, mas, por exemplo, elas não podem intrinsecamente transparecer, ou, por exemplo, se colocar uma roupa que ela talvez sinta-se à vontade, se vestir como eu, se for o caso, porque muitos assim chegam: Ju, você tá maravilhosa, queria hoje estar com a sua roupa. Por quê? Por que não? Mas dentro de uma sociedade, realmente, a gente repara que essas coisas realmente Mas acontecem. será que não é porque o homem é mais preconceituoso que a mulher e aí por si só acaba virando isso? Eu acredito que todos nós somos, Carol. Tá. Acho que a Não é sociedade só o é uma homem coisa ou a mulher. estrutural. é uma doença Não, que a gente ainda tem que foi curar. uma discussão que eu Sim. coloquei realmente pra gente pensar sobre isso. Porque às vezes você acha que quando um homossexual se veste como uma mulher, talvez o homem fique mais incomodado do que a mulher fique mais incomodada. E aí eu acho que acaba trazendo esse preconceito envolvido no meio do caminho. Porque a mulher aceita muito mais. E até é mais flexível, sabe assim? Kim, o que você acha sobre isso? Você então, que né, é uma pessoa que defende Discute sobre mesmo, isso, coloca, exato. né? Cara, eu sua acho que o opinião. preconceito ele é indiferente de homem e de mulher. Eu acredito. Né? Eu acho que não tem isso. Acho que preconceito todo mundo tem, a gente aprendeu a ser preconceituoso, ninguém nasce preconceituoso. Não mesmo. Né? A gente vai Isso aprendendo. com as crianças. Esse lance do homem se vestir com mulher, do homem ser afeminado ou não, eu acho que facilitaria muito se cada um cuidasse da sua vida. Estou passando. Né? Nossa, excelente. Não, mas é muito. Mas como tudo, né? Mas sabe por quê? Eu penso assim, se eu, por exemplo, se eu chegasse aqui de saia, eu tenho uma saia jeans linda, incrível, maravilhosa. Vocês se incomodariam com Não. isso? Eu ia amar. Vocês deixariam de me validar como profissional? Não, nem um pouco. Ok, a gente tá aqui, mas se eu for ali na rua, com certeza as pessoas vão me olhar e vão me diminuir por isso. Mas isso não acontece só com gay, isso acontece com a mulher que usa um decote, isso acontece com um homem que de repente resolve colocar, sei lá, uma lace de cabelo. O preconceito, ele é insano. Quando as pessoas não entram dentro da caixa que você colocou elas, é um problema, É um problema. né? Eu tive uma época que eu trabalhei como drag queen. Eu tinha 22, 23 anos e era maravilhoso. Só que eu fui entendendo que para eu estar, por exemplo, no meio que eu quero trabalhar, que é o meio de televisão, existe um preconceito muito velado atrás das câmeras. Porque quando liga, é tudo maravilhoso. Ai, o Kim é incrível. Mas se o Kim chegar de saia, com certeza, de repente, o cara da técnica, o cara da portaria, ele vai virar cara para mim. Ele vai me invalidar como profissional pela roupa que eu uso. Porque é mais ou menos o que a Ju começou a falar em Exatamente relação ao trabalho isso. dela. Então, acho que assim, por que é esse preconceito? As mulheres têm preconceito, por exemplo, com outras mulheres masculinizadas. Sim. Eu acho que não precisa. Eu acho que não é pra tanto. Sim. Mas quem é que julga se precisa ou não precisa? É, É a sua vida? não é a sua Se vida. a gente tem um cara aqui, ele se sente bem, tá com uma saia, com um vestido, qual que é o problema, galera? É que a gente Mas sabe, a gente cresceu acreditando naquela cartilha que enfiaram na nossa goela. Que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Rosa, azul. Homem usa azul, mulher usa rosa. Gente, 2024, tá? Vamos desconstruir. A gente tem pessoas diferentes, a gente tem pessoas que precisam de acolhimento, de inclusão. E enquanto a postura do outro, é o que eu penso, não me ferir como ser humano, tá tudo certo. E o que é me ferir como ser humano? Se eu estiver conversando com um pedófilo, ele vai me ferir como ser humano. Lógico. Né? O que ele faz me fere como ser humano. Se eu estiver conversando com um racista, com um gordofóbico, com um homofóbico, o que ele faz, o caráter dele, me fere. Mas se ele estiver de batom vermelho, tá tudo certo. Maravilhoso. Se a mulher chega aqui com pó e o cabelo raspado zero,
tá maravilhoso, tá tudo certo. E eu que cresci numa sociedade, nos 80, nos 90, por exemplo, outro dia eu tava vendo uma reportagem dos anos 80, das pessoas na rua perguntando, o que você acha dos homossexuais? Aí a pessoa respondia, eu acho que tem que matar, eu acho que tem que morrer. Eu acho... em A gente 80. tá falando de 40 anos Agora, atrás. Nada demais. E que é Super ontem, e que é ontem. Então, assim, é um processo de evolução e eu acho que, assim, todo mundo tem o lugar de fala sobre esse assunto, mas quem vive, por exemplo, isso, consegue falar mais com propriedade. Que existe o termo da passabilidade. Passabilidade. Por exemplo, eu sou casado. O meu marido, ele tem passabilidade. O que é passabilidade? Se ele não disser que ele é gay, você não vai saber que ele é gay. Ele não tem trejeito de gay, ele não tem fala de gay, não se veste como gay. Só que isso não é um elogio. Não. Você dizer, você não parece, isso não é um elogio. Então, assim, criou-se essa distinção. Você tudo bem, você pode vir na minha casa conhecer os meus Porque filhos. você não- Agora, você que usa vestido, você não pode, porque você vai influenciar. Influenciar o quê, gente? Ninguém vira gay porque quer. Eu fui criado por irmãos héteros, com família hétero. Quem me transformou gay foi a Xuxa, então, né? Porque eu assisti a Xuxa e eu queria usar a bota dela, então quem me transformou gay foi a Xuxa. Isso é uma grande ignorância e é um papo muito mais extenso do que só a roupa que a pessoa usa. Né? É conceito, é pra onde você vai, o que você quer ter no mundo. E hoje a gente tem tantas bifurcações, tanta gente diferente, e todo mundo tem seu espaço. Eu acho que pode causar um estranhamento, tipo, não conheço, deixa eu entender. Agora, você repelir, você rejeitar, porque é diferente de você, você tá por fora, isso não tem nada a ver. Meu Deus do céu, né? Que aula, assim. Aula, mas Porque Mas quem molda a nossa, né, esses preconceitos é o social, né? É a sociedade. E como a Juliana disse, todos nós somos, nascemos, você falou, todos nós somos preconceituosos de alguma maneira. Todo mundo tem. Então eu Todo acho mundo que tem. foi muito válido tudo que você disse. Todo mundo tem. E a gente aprendeu a ser. Esse é o pior. Sim. Ninguém nasceu. Se você pega uma criança, Não, sei lá, imagina uma criança de 2 anos, uma criança preta, uma criança japonesa, uma menina e uma criança ruiva. Colocar no quarto. Elas vão brincar como se nada fosse E até diferente. síndromes também, né? A Carol, gente vou vê te muito interromper, disso. porque a gente tem que finalizar o programa. Não tem como. Mas hoje tem outra Você vê. novidade. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a presença do Quinho. Ei, Arrasou. adorei demais. Arrasou. Obrigada, Trouxe- lindo. né, Obrigada trouxemos mesmo. uma pauta que é totalmente necessária falar e foi maravilhoso. E a novidade é a seguinte: caderno de perguntas vai ter, continua no YouTube. Então, obrigado por quem assistiu aqui na TV Cultura Litoral. Semana que vem a gente tá de volta e continua assistindo a gente direto lá no YouTube, que agora vem caderno de perguntas. Estamos de volta no YouTube com uma puxa a outra. Caderno de perguntas hoje vai ser aqui, gente. O papo foi tão bom que não deu para caber no episódio de 30 minutos. Então, a gente já estava com essa ideia de dar essa estendida no programa dentro do YouTube. E aí, com a presença do Quinho, pensamos hoje, falamos, é hoje o dia que a gente vai estender o programa. Então, vamos com o caderno de perguntas. Quem começa? Carol, vou puxar pra Carol. Carol, uma fobia. Ai, tenho mar. Morro de medo de mar. Morro, não sei nadar, não sei nem boiar. Nossa, sou muito medrosa com água. Só a água só pra tomar banho, que eu adoro. Escada rolante, você tem. Escada rolante também, tem mas escada rolante? tenho escada rolante, eu não consigo descer de Eu escada já rolante. ajudei várias pessoas que emperram na escada Eu rolante. sou escada rolante. Ó, tá vendo? Olha várias. Eu já tenho. falei isso, né? Talvez nos bastidores, mas assim, mais pessoas morrem na escada rolante do que em acidente de avião. Então, por favor, tome Não cuidado na escada sai rolante. nessa estatística, Não, Marla, mas pelo isso, amor que aí de agora eu vou Deus. ficar com mais medo ainda. Já- Tanto que assim. Eu não lembro, mas eu vou procurar. Tanto que assim, aeroporto, quando eu vou. Gente, agora a gente tá no YouTube. Aeroporto, quando eu preciso, eu tenho que estar sempre de sapato baixo, porque eu não posso jamais estar de salto. Aí empaca tanto na subida quanto na descida. Amiga, Louca. desapega. Louca. Não, Né? é muito pior que mar. É muito pior que Mas mar mar. também eu tenho medo. Mar só vai até a metade do joelho. Não pode ir pra cima do joelho. Eu tenho medo de altura.
Mas eu enfrento. Agora eu fiz uma gravação, inclusive, aqui pra TV Cultura com a Roda Gigante, né? E eu sempre gosto de fazer coisas diferentes. Então, quando a gente foi fazer a cabeça, aí eu vi uma emissora ali, uma emissora aqui, aí eu olhei pra Roda Gigante, olhei pro Mentel, falei, lá em cima. Aí ele falou, Agora. o quê? Eu falei, lá em cima. Ninguém vai fazer lá em cima. Mas mesmo com medo. A gente vai aqui, ó. A gente foca aqui na câmera, aqui, ó. Tudo Trabalho, bem. câmera e vai. Aqui, ó, não olha pro lado. Mas acho que fobia é altura. Acho que é mais tradicional, né? Você, João? Barata e altura. Mas Altura. barata, assim, eu não varro ela morta. Tá? Se eu ver uma lagartixa, eu consigo conviver com ela dentro do mesmo ambiente. Pra mim tá tudo bem, mas a barata, eu não varro ela morta. Tá. Não consigo. Eu também não, mas, Jô. eu acho que Na verdade, acho que vários insetos, mas a barata, assim, e eu preciso ver o corpo dela indo embora, depois que a pessoa, né? Precisa velar, Pô, tá é, ligado? eu teria Pensar que que ter morreu, certeza pra que ver se é. enterrou, velório. São mutantes. Elas renascem. É elas porque são não, é mutantes. isso que eu ia falar. Às vezes você mata, mas ela dá É, uma tem que volta. jogar ela volta, privada, volta. deixar. Eu não tenho problema nenhum. Bato, voadora, qualquer uma. Não tô nem aí. Que é isso? Agora, a minha pra A ela. gente sabe Fobia, como tá indo fobia de bem, Kelly, quando tá então. todo mundo rindo, Ai, Jô. meu Deus, fobia de A minha quê? fobia de lagartixa. É. Se eu sei que tem, eu nem entro no lugar. Eu já dormi num banheiro. Ah, para. Fui uma vez viajar com os meus amigos. E aí tinha uma lagartixa. E A eu fui louca da no lagartixa. quarto. Dormindo no banheiro gelado. Eu fui pro Nossa. banheiro com meu cobertorzinho, meu coisa, e dormi no banheiro. Porque o banheiro tinha forro e o quarto não tinha. E tinha uma lagartixa lá, preta, daquelas bem que já não morava precisa lá. fazer terapia, vocês. Vocês Eu precisam- faço, eu faço, eu Vocês faço. fazem. Vamos Não, eu ver ia- psicólogo, gente, que não tá... Não, e uma vez eu fui num restaurante. E aí era numa varandinha. E tinha uma lagartixa. Eu falei, aqui eu não fico. Aí eu saí e fui pra dentro. E a garçonete vinha pra mim e falou assim, você precisa tratar isso. Eu acho que você tem que ficar Amiga, dá um aqui abraço mesmo. aqui, ó. É, né? Abraço Né? caloroso. Dá um abraço aqui, ó, por favor. Gente, eu vou falar do inseto, já falei do inseto, né? Mas eu tenho uma coisa, eu não sei se posso dizer que é uma fobia, mas eu odeio, eu não consigo me sentir melada. Eu sei que vocês vão pensar besteira, mas, tipo, Já de pensamos. passar, sei lá, se roçar um algodão doce, assim, eu senti que passou o açúcar, eu não consigo, assim, gente, me cair todinho. Me dá um negócio que eu tenho que lavar na hora, olha assim. esses exemplos. É. Algodão doce. Esse todinho. paladar paladar infantil. infantil. Não, porque Paladar você infantil, hein? porque você fica melado com coisa doce, né? Sim. Por exemplo, se derramarem Sorvete, um sorvete. É, Sorvete Também, Coca-Cola. uma taça de vinho, ela pode Vinho dar não, uma- aí eu não. Ah! Vinho eu não vou desperdiçar, né, Carol? Porque o vinho Vinho não também tem pode como. deixar meladinho. Ai, cada coisa. Ó, vou mudar o tema, porque são terríveis. Acabam comigo nesse programa. Só vocês, vamos lá. Ai, esse é muito bom. Vou começar com a Kelly. Um apelidinho romântico que você acha muito brega. Ai, Ai, eu não sei, eu adoro todos os apelidinhos românticos brega. Nossa. Eu adoro. Porque coração, vida... Mas acho que coração é um dos piores, assim. Coração, né? eu acho fofo, coração. Então, mas eu também acho todos fofos. Eu gosto de ser chamado de todos. Eu não gosto de bem. Benê. Benê. Benê, Ai, pega que no seu... benê também fica Benê, tão que feio, tem o né? benê, né? Tem o É. benê, sobe um E no Tem. final. Eu gosto de moji, moji. Nossa, moji é horrível. Não é moji, ai, moji, aí E chuchuzinho. Eu olhei pro meu marido que a gente chama assim, tá? Às vezes. Isso que dá quando a gente, né, sempre vi, vê. ficou vi, cadê vi. Vi do quê? Vi Viu de o quê? vida. Vi do quê? Vida. Vi do quê? Vida. VTube? Vinho. Vi. Desculpa. Pode mas ser é de vi. tudo. É vi. E você? Chuchuzinho, eu acho também assim. Ai, Chuchuzinho. E eu tenho uma amiga que chama assim, o chuchuzinho aí, chuchuzinho pra lá, chuchuzinho pra cá. Mas então, assim, eu também sou da opinião que eu acho que a gente falta tanto amor que a gente, quanto mais encher de amor, ser mais Ai, meloso para a Falar com sociedade, voz de tudo criança bem. pode, gente? Não. Pode, Nossa, pode. não. Ai, não gosto. Amiga, melhora isso. Não Ela, gosto. ela pode. precisa de Você terapia, precisa de tá terapia vendo? urgente. Eu também não gosto, Isso. Carol. De voz de bebê? Gente, Adoro. gente, Não, eu faço essas Gente. coisas meigas com as crianças que eu atendo. mas não é um O meu almoço, boy é um fica, momento... ai, gente, não, Kim, não, eu vou não. explicar. Vamos Os dar dois uma- são pediatras, ela e o marido. Então eu acho que realmente. Ai, não, Vocês gente, já falar fica com voz de muito criança não rola. infantilizado demais. A minha vida já é de oi, tia Carol, tudo bem? Já é aquela coisa mais. Tá. Aí eu faço, oi, chimunito. Cara, eu acho que quebra todo o tempo tesão. Não tem tesão, gente. Fica falando infantil. Vai parecer Xuxa. Aí vai meu Aí voltamos a Xuxa. Ai, Xuxa. Ai, não. Tá. Não. Eu tô com a Carol, Nossa, não rola.
Acho que a gente tem que ser mais criativo, né? Vocês são casados há quantos anos, só pra entender? Eu a 19. E você? A 9. Talvez seja tempo, não seja? É, Eu acho que começo de relacionamento é mais natural, não E é? você? Eu tô casado há 3 anos. Eu 4. Então a gente ainda tá na fase Ainda que tá, pode né? falar um pouquinho. ainda pode tá. ser também. Agora você no YouTube eu posso falar, né? Eu não falo mais tanto, né? Porque a gente se cruza muito no profissional, mas eu chamo meu marido de pão. Porque... Ah! Mas calma, eu vou explicar, porque eu chamo ele de Pão Nilo, na verdade. E aí, até dá um tempo atrás, assim, até minhas amigas, tipo, convite de casamento, recebia Marla e Pão. Por de tanto que eu chamava. Vou mudar meu celular agora. Vou colocar pão. Vocês sabem que no meu caso a gente é o da Ju, né? Então, por exemplo, no convite de casamento, tudo, a nossa placa de carro, se você for em casa, nosso barril de bebida, tudo é da Ju, Davi e Juliana. Nossa filha, tartaruga, se chama Dajurema. Então toda a nossa vida, a Vai gente precisar falou de terapia também, É, gente. não precisa. Vamos marcar uma sessão Agora, coletiva, Você traz uma psicóloga e a gente Traz, consulta tá com ela bom. valendo no programa. Tira a parte, ó. Agora, última pergunta, rapidinho. Uma frase atemporal. Kelly Anelli. Que fizemos em Vegas, fica em Vegas. Ou e as suas, né, em São Paulo, fica em São Paulo. Eu acho que essa frase é ótima. Seja a mudança Brasil. que você quer no mundo. Gandhi. Eu não vou ser tão filosófico. Eu pensei em tudo que tiver que ser, será. Ah, Xuxa. gente. Eu já imaginei ela cantando tudo. Gente, é isso. É a música da minha vida. Eu gosto da Tudo Vale a Pena, Essa Alma Não É Pequena, Fernando Pessoa. Eu acho que é uma frase que remete a essa coisa da gente enfrentar a vida e encarar ela da melhor forma possível. Eu acho essa frase bonita. É bonita. Eu gosto de Livrai-me de todo mal. Amém. Ai, que lindo! É verdade. Eu acho que né, É forte. Fala É por forte. si, né? é forte, É fala forte. por si, assim, traz uma energia, né, que você coloca. Então, pra Legal, mim, eu bonita. acho que essa frase. Gente, hoje, ó, estreia do nosso repeteco aí. Repeteco não, né? Continuação. Da nossa Continuação. continuação aqui no YouTube, com a presença do Quinho. Já tá convidado aí É pra nosso. mais vezes. Nossa, Sai deixa todo eu mundo no pouco. sofá. Nossa. Vamos fazer um mês comigo? Vamos fazer um mês? Vamos, Gente, tem muita história pra contar. Temporada Vamos. fixa, Fechou? tá? Você que tá no YouTube, comenta aí. Chama o Kim 20 Ó, vezes. Quero Quinho de novo. Hashtag Quero Quinho de novo aqui numa Puxa Outra. Isso. Gente, obrigada aí pra quem acompanhou a gente na TV, veio aqui pro YouTube. Obrigado pra quem acompanha a gente também nas outras redes sociais. Siga uma Puxa Outra também no Instagram, uma Puxa Outra com 2 As. Acesse nosso site, estamos também no Spotify. Estão todos os programas disponíveis aqui no YouTube. E para quem mora aqui em Santos, Baixada Santista, estão rolando também alguns eventos presenciais. Fica ligada no nosso Instagram, que lá a gente conta tudinho. Uma Puxa Outra é isso, é comunidade, todo mundo aqui tem voz. Então é um programa não só nosso, não é só pra gente falar, é para todo mundo ter voz. Infelizmente a gente não pode trazer todo mundo aqui no programa. Então a ideia é que a gente possa se comunicar aí através das redes sociais e que vocês também deem as suas opiniões. Obrigada por hoje, uma Puxa Outra volta na semana que vem. Tchau, tchau.